Olá, bom dia, alunos, tudo bom? Como vocês estão? Vamos começar hoje um conteúdo, novo, falando de células do sistema imune. Eu quero passar para vocês uma visão geral de todas as células que compõem o sistema imune. Essa semana eu recebi uma perguntinha que eu achei bem interessante, que uma aluna perguntava se as pessoas que estão tendo reações pequenas ou são assintomáticas em relação ao Covid, se tinha a ver com as células do sistema imune inato, né? E aí a resposta, né, que a própria aluna sugeriu que é a verdadeira, é que sim. Por que que algumas pessoas, elas não apresentam sintomas? Porque ela tem um sistema imune, uma célula, né, células do sistema imune inato que foram mais eficazes, que foram mais efetivas em reconhecer o vírus e matar esse vírus, né? Não deixar que esse vírus dominasse todas as células, se reproduzisse dentro desse corpo. Então, essas respostas, essas diferenças que existem dentro da população, tá, em relação ao tipo de resposta do sistema imune, pode variar de acordo com o quê? Pode variar de acordo com a nutrição da pessoa, aí entra, né, a importância do sistema imune com a nutrição. Pessoas que são bem alimentadas, né, que comem diversos tipos de nutrientes, isso favorece o sistema imune. Nós também temos a diversidade genética, existe um polimorfismo em relação ao sistema imune, então tem sim sistemas imunes que são mais resistentes e sistema imune que geneticamente não tem a mesma resistência para esse tipo de caso, tá? Existe também como que o sistema imune foi sensibilizado. Se foi uma pessoa que ela não teve tanto contato com o micro-organismo, que ela sempre ficou muito protegida, tá? Então, existe toda uma diversidade em relação ao sistema imune que pode fazer com que as pessoas tenham uma resposta mais branda, mais suave, ou que tenham uma resposta mais agressiva, tá? Isso não tem como a gente saber como que vai ser o tipo da minha resposta imunológica, porque é a primeira vez que eu vou ter contato. Em relação à gripe, que é uma coisa mais comum, a gente já até sabe como que a gente reage, porque a gente já teve contato com gripe. Então a gente sabe que tipo, gripe para mim ela não vem tão forte, eu tenho um sistema imune que consegue resolver, né, combater essa infecção de modo mais rápido. Mas com o Covid, como é a primeira vez, a gente não sabe como vai ser a resposta do nosso sistema imune. O que que a gente pode fazer? Uma boa alimentação, dormir bem, porque a gente vai ver, né, que as células do sistema imune, elas necessitam de todo o processo de reprodução que envolve a mitose. Então, o sono é muito importante para a manutenção dessas células e a alimentação. Agora, em relação ao polimorfismo genético, isso já nasceu com a gente, não tem como a gente mudar, ok? Então, eu agradeço a pergunta. Mais uma vez, sim, o que faz com que a gente tenha diferentes tipos de resposta aos vírus são as células do sistema imune inato, porque são as células que são as primeiras linhas de defesa. O sistema imune adaptativo não está ainda ativo nesses primeiros 7 dias, 15 dias, né? Eu vou ter a resposta do sistema imune adaptativo só daqui a uns 10, 7 dias, 10 dias. Que daí eu tenho o sistema imune adaptativo auxiliando no combate da infecção. Beleza? Então vamos lá, gente. Células do sistema imune. Nós temos duas linhagens de célula, tá? Ambas derivam da medula óssea, então lá na medula óssea a gente tem as células que são chamadas de pluripotente, totipotente, que são células que são indiferenciadas e elas dão origem a qualquer outro tipo de célula dentro do nosso sistema imune, do nosso sistema sanguíneo. Então, eu tenho aqui, ó, uma célula pluripotente, que é hematopoética. O que é hematopoética? É a célula de origem
sanguínea, né? Uma célula sanguínea pluripotente, ela dá origem a todas as outras, e hematopoética porque é da linhagem sanguínea. Essa célula, ela pode se diferenciar em progenitor linfóide comum. Quando ela se diferencia em progenitor linfóide comum, ela vai dar origem a uma dessas 3 células aqui, ok? Ela não volta mais. Depois que ela virou progenitor linfóide comum, uma dessas 3 células, ela vai produzir. Ou ela pode se diferenciar em progenitor mieloide comum, que vai dar origem aos mielócitos. Quando ela dá origem ao progenitor mieloide comum, ela vai se originar, vai se diferenciar em qualquer uma dessas outras células aqui, ok? Perdi meu mouse aqui. Qualquer uma dessas outras células aqui, tá? A progenitor mieloide comum dá origem ao progenitor de macrófago, e o progenitor de macrófago vai originar todos os granulócitos, que são as células que contêm grânulos no citoplasma, que é o neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, tá? Talvez vocês estejam estudando isso em patologia, as meninas da nutrição, tá? Mas vão rever quem ainda não teve patologia, para falar do processo inflamatório. Então, essas células aqui, né, o progenitor granulócito, o progenitor de macrófago, dá origem a todos os granulócitos. Cada uma dessas células aqui, específica, neutrófilo e eosinófilo, contém dentro do seu citoplasma grânulos com proteínas específicas, tá, que auxiliam no combate da infecção. Pode dar origem ainda ao eritrócito, que é o nosso glóbulo vermelho, e às plaquetas. As plaquetas também são originadas do progenitor mieloide comum, linhagem mieloide, tá? Por esses 2 tipos de linhagem, a gente já consegue entender o caso de alguns linfomas, certo? Os linfomas é um câncer que atinge a medula, né? Pode atingir a medula ou algumas dessas células. E quando é um linfoma linfóide, significa que está atingindo a linhagem linfóide. Então, vai afetar o quê? Vai afetar linfócito B, linfócito T ou o natural killer. Quando é um linfoma de linhagem mieloide, vai afetar o quê? Pode afetar plaqueta, eritrócito e qualquer um desses granulócitos. A gente volta a falar disso mais pra frente. Essas células, então, tá? Elas são circulantes, vão circular pelo sangue, pela linfa, até pelos tecidos. Tá? Algumas são encontradas em alguns tecidos, e a habilidade dessas células em circular e trocar entre sangue e tecido é o papel importante para que tenha uma resposta imune, porque ela ficar circulante entre sangue, tecido e linfa aumenta a chance dessa célula encontrar qualquer micro-organismo que precisa ser reconhecido e eliminado. Então, essas células são circulantes, tá? Então, eu tenho uma célula tronco que é hematopoética, que ela é pluripotente e ela vai seguir ou se diferenciando, o primeiro passo dela, a primeira escolha, ou ela se diferencia em linhagem mieloide e vai dar origem aos granulócitos, glóbulos vermelhos, plaquetas, ou ela se diferencia na linhagem linfóide, que daí ela vai poder, depois, né, de ser linhagem linfóide, se diferenciar em linfócito B, linfócito T ou natural killer. Vamos passar aqui. Aqui, então, nós temos o meu sistema imune, que é formado por células da linhagem mieloide e células da linhagem linfóide. Nas células da linhagem mieloide, eu tenho os granulócitos, que são aquelas células que contêm grânulos no seu citoplasma, neutrófilo, basófilo e eosinófilo. Tá? Um dos exemplos dessas células são célula que contém a histamina dentro, que causa a reação alérgica, a gente vai falar mais para frente. Então, dentro do citoplasma, eu tenho grânulos
com histamina, né? Isso também é bem interessante para o pessoal da nutrição, porque existem alimentos que ativam essas células, né? Pessoas que são alérgicas, principalmente a alimentos que não são tão comuns para aquela pessoa, né? Então, tem pessoas que têm alergia a camarão, pessoas que têm alergia a algum tipo de fruta, né? Por quê? Porque sensibiliza as células que têm esses granulócitos, elas estouram liberando, por exemplo, a histamina na corrente sanguínea que vai causar reação alérgica. As células mieloides também dão origem aos monócitos, que são os macrófagos e células dendríticas, né? A gente já falou sobre os macrófagos e células dendríticas, que são as células que fazem a fagocitose inicial do micro-organismo, tá? A linhagem linfóide dá origem às células T, tá? Virgem, que depois ela pode ser ativada em célula T auxiliar, supressora ou citotóxica. As células B, né, que seriam os linfócitos T, linfócitos B. Os linfócitos B dá origem ao plasmócito, daí começa a produzir os anticorpos, e a célula natural killer. A célula natural killer, ela é da linhagem linfóide, mas ela atua lá no sistema imune inato, ok? Então, eu tenho aqui, ó, células da linhagem mieloide atuando no meu sistema imune inato, primeiro contato com o micro-organismo. Células linfóides natural killer também atua no sistema imune inato. Porém, da linhagem linfóide eu tenho as células T e B, ou linfócito T e linfócito B, que atuam no sistema imune adaptativo. Aqui uma imagem, tá, de uma lâmina, onde a gente consegue observar os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Podem observar que os glóbulos brancos são bem maiores. Nós vamos fazer uma aula prática com isso aqui para visualizar. A gente visualiza as plaquetas bem pequenininhas, tá? E glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Aqui eu tenho um glóbulo branco do tipo linfócito, um glóbulo branco do tipo monócito, que vai se diferenciar em macrófago. Os basófilos, ó, tá vendo que eles são chamados de granulócitos, né? Ó, pode ver que o citoplasma é pigmentado, é como se fosse cheio de pontinhos. Por isso que eles são chamados de granulócitos, contém esses grânulos no citoplasma. A linhagem mieloide, então, tem o progenitor mieloide comum, que vai dar origem ao precursor de macrófago, os granulócitos e os mastócitos e células dendríticas. Nossa, falei tudo agora, né? Os monócitos se diferenciam em macrófagos quando eles estão maduros, né? Eu mostrei aqui na imagem anterior, que eu falei aqui, ó, um monócito que vai se diferenciar em macrófago. Então, o monócito é uma célula que ainda é imatura, e aí depois o monócito se diferencia em macrófago, e o macrófago é o que faz a fagocitose do micro-organismo. Tenho aqui, ó, tentar puxar a imagem aqui, ó, o monócito imaturo, o macrófago maduro, que faz a fagocitose do micro-organismo, né? Circulante ou em tecidos. Vamos passar para o próximo slide. Essa imagem aqui é a mesma, tá? Daquela que eu já mostrei, depois vocês podem estudar por essa ou por aquela. Falando especificamente, então, do macrófago, ó, quando ele está no tecido, quando ele está maduro, ele é uma célula chamada de monócito, quando ele ainda não é maduro. Aqui a gente viu o processo da maturação do monócito para macrófago, ok? A função do macrófago é engolfar ou fagocitar, tá? E matar um micro-organismo, então ele faz aquele processo de fagocitose, reconhece o micro-organismo, faz a fagocitose e destrói e mata o micro-organismo. O macrófago, ele pode receber diversos nomes de acordo com o tecido que ele se encontra. Então, eu posso ver vários tipos de nomes que se referem a macrófago. Ele tem nomes no fígado, né, células de Kupfer. Então, dependendo aonde o tecido que ele se encontra, ele recebe um nome. Bom, tá dando os 15 minutos ali de tempo de gravação. A gente continua nos próximos 15 minutos, falando sobre os macrófagos. Até logo na nossa aula 2.